Veja que Jesus traz uma posição muito, muito forte nessa nossa meditação. Ele separa o hoje do amanhã. E isso também ele fez lá em Mateus 6, quando ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Veja, quando ele fala de preocupação, não vos preocupeis, ele está fazendo um sinônimo de não deveis ficar ansiosos. Paulo, por outro lado, ele também aborda essa ideia em Filipenses 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz que é de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Veja bem, em vez de ele abordar, não fiquem ansiosos, de cara ele começa assim, fiquem muito felizes em Deus. Ele dá o remédio antes de indicar a enfermidade. Se a enfermidade é uma coisa destrutiva, a alegria do Senhor é a vossa força, a Bíblia diz. O cara para assim e fala, puxa vida, Deus me deu saúde hoje, Deus cuidou de mim, Deus não sei o quê. Ele fica tão assim motivado pelas coisas que Deus lhe dá, que ele bloqueia esse sentimento de ansiedade. Acontece que existe uma relação muito próxima entre ter coisas e ficar ansioso. Você veja que ele diz, seja a vossa moderação conhecida. Essa expressão moderação, ela diz, você precisa aprender a não ficar buscando mais do que aquilo que já está sendo recebido por você. Então, acho que eu estou morrendo de fome, eu preciso de comida. Se eu estou com sede, eu preciso de água. Mas a ideia dos homens é um pouco mais adiante. Lembra daquela velha história que eu já falei tanto desse cara? Esse cara está até gorado já. Acã. Acã estava vencendo junto com Israel para tomar posse da terra que eles tanto queriam. O Acã tinha sido daqueles que tinham nascido na viagem, porque quem saiu do Egito não entrou. O que ele fez? Viu uma capinha, viu um negocinho de metal de precioso, pegou tudo e guardou. Resultado, morreu. O nosso amigo Tiago, ele diz assim, de onde vêm as guerras e contendas? Não vem disso, dos prazeres dos vossos, nos quais vossos membros guerreiam? Ele está falando o seguinte, a guerra que está acontecendo lá na Coreia, no Vietnã, no Iraque, não sei o que lá, não é uma coisa macro, não, mas teve guerra mundial. Mas sabe de onde que nasceu isso? Bem no coraçãozinho de alguém. Alguém precisava tomar posse e o outro não deixava. Cobiçais, ou ansiais, é a mesma coisa, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não poder obter o que desejais. Combateis e guerrais, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastarem em vossos prazeres. Veja, quando nós nos recusamos a viver em ansiedade, nós precisamos, não é resolver a ansiedade, porque eu já mencionei aqui, que a ansiedade faz parte da própria realidade do ser humano. Eu quero vencer, eu quero obter resultado, eu quero estudar, eu quero ter sucesso no meu negócio, faz parte. O que é chave realmente é entregar isto que nós queremos para Deus. O Paulo termina dizendo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente. Mente é o raciocínio, é aquilo que nós podemos mensurar, calcular, planejar. E o vosso coração. Lógico que o coração é a figura simbólica de uma parte da própria mente, mas dentro do conceito bíblico, ela expressa sentimento. Coisas que são reações não necessariamente explicadas ou lógicas. Sabe o que isso significa? Que nós, na realidade,
começamos a ter ansiedade a partir de um fato real. Olha, vai aqui acontecer uma demissão nessa firma. O cara, puxa vida, vai acontecer uma coisa. O primeiro momento é uma questão lógica. Só que com o passar dos dias, das horas, dos momentos, sei lá o quê, ele começa a transferir aquilo que é uma avaliação lógica, onde ele poderia analisar e dizer, não, mas espera lá, eu não serei demitido por isso, por isso, por isso. Ou eu não serei prejudicado por isso, por isso, por isso. Ele começa a colocar aquilo lá no fundo da sua mente para um nível do mero sentimento. E ele já não seguia pela lógica. Ele começa a criar uma espécie de pânico interior. Ora, no momento em que nós deixamos que as ideias que surgiram de algo até real se estabeleçam como parte do nosso sentimento, nós entramos em pânico, nós ficamos completamente sem controle de ansiedade, porque aquele conceito, aquele sentimento tomou conta de nós. Deus tem uma colocação de promessa que está lá em Isaías 26, que diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Veja, estar com o nosso problema, nossa situação, nosso desafio entregue para Deus, é estar pensando nele, é estar acreditando no que ele propõe. Então, eu estou em perfeita paz. Porque se tiver que acontecer, o problema é dele. Ele que resolve, ele que vai fazer as coisas, ele que vai tomar a decisão. A minha ansiedade não tem razão de ser, porque se for para a direita é porque tem isso a mão dele. Se for para a esquerda, que tem a mão dele. Se é para parar, porque tem a mão dele. Então, e daí? Todavia, se alguém resolve agir independente de Deus, Ezequiel diz assim: então me disse, filho do homem, eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém. Comerão pão por peso e com ansiedade, e beberão água por medida e com espanto. O sábio Salomão, nos seus provérbios, no capítulo 12, ele diz assim: a ansiedade do coração do homem o abate. Eu sei que existe uma proposta natural de todo mundo, que é o seguinte: então, pera lá, você está falando disso, mas pense bem. Se eu tivesse, não meu saláriozinho aí de 10 mil por mês, mas se eu tivesse 30 milhões no banco, dinheiro não me preocuparia mais. Se eu conseguisse aquela posição X, se eu resolvesse aquelas pendências que eu tenho, eu não ficaria mais ansioso. Isto não é verdade. Se você procurar os homens mais poderosos, mais ricos do mundo, eles vivem num afã contínuo. E a Bíblia nos dá uma ideia disso no texto de Isaías 29, 8. Será como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente a alma vazia. Como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando, ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte de Sião. O monte de Sião é um símbolo. Se voltarem contra Deus. Toda a ordem de Deus precisa ser obedecida. E tem ordens de Deus que são não de não matar ninguém, de não roubar. Essas são ordens para: é proibido ficar ansioso, precisa confiar em mim. Nós criamos uma situação curiosa, porque nós desobedecemos essa ordem. A Bíblia diz que tudo que não é feito por fé, em Romanos 14, é um erro. E depois nós reclamamos: mas Deus está dando errado. Mas também, você diz: Deus, toma aqui o meu problema. Daí quando você vai saindo, você fala: não, Deus, faz o seguinte, deixa o problema comigo, porque esse é de estimação. O que diz o Pedrão? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.